tá? Vou fazer agora. Bem-vindos ao canal Amor Pleno do Alto. Amor Pleno do Alto, onde eu vou compartilhar com vocês uma grande história de uma pessoa que estava se sentindo sem um futuro promissor, mas Deus sempre tem o melhor dessa terra para aqueles que creem nele. Sim, você encontra isso, uma situação que aconteceu com uma mulher, uma personagem que não é tão falada, mas quem conhece a palavra de Deus sabe que a importância que ela teve, da forma que ela agiu, com uma das pessoas que nos mundos modernos muitas pessoas não dão valor, que é a sogra. Mas ela foi totalmente diferente. Ela foi diferente porque ela agiu diferente, ela fez diferente. Eu não condeno a outra nora, não, porque são escolhas, né? O que ela pensou ali na vida dela, ela se sentiu incapaz de fazer aquilo. Pelo menos ela foi honesta, ela não foi falsa, né? Com a sogra também. Eu vou contar para vocês onde eu estou lendo isso, aonde você encontra isso. É na história de Ruth, o livro de Ruth. Sim, o livro de Ruth conta a história dessa mulher que estava numa situação que é difícil. É uma situação que você se encontra e é difícil e até mesmo terrível. Você tem que ter esperança. Aquela que, sabe, aquele que é soberano no universo, ele é muito mais capaz de resgatar, de te redimir a vida daqueles que continuam a buscá-lo e a fazer o que é certo. Essa é a mensagem animadora que tem no livro de Ruth. É animador isso, ouvir isso. É uma história real que pode ser lida como um conto de fadas. Poderia ser lido como um conto de fadas, ou até mesmo um romance. Mas não é. Aconteceu de fato. É a história trágica, uma história trágica, né? Que aconteceu em meio à fome. Ela teve fome, eles tiveram fome, tiveram mortes, né? Teve funeral. E termina alegremente quando ela recebe bênçãos inesperadas, um marido e os bens materiais. Olha só, né? Ela foi redimida ali. Olha que maravilha. Pode acontecer na vida das pessoas que creem, não só dela por ter sido mulher, a Noemi, é para todos, é para o ser humano, homem e mulheres. É que no caso a história fala dela, né? A história de Ruth começa tragicamente em meio à fome e a funerais e termina alegremente quando ela recebe bênçãos inesperadas, um marido e bens materiais. A bênção que Boaz deseja a Ruth: o Senhor garlodeie o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas te viestes abrigar. Finalmente se cumpre. Então ela recebe essa bênção de Boaz. Boaz é quem vai resgatá-la. Eu vou chegar lá nesse versículo que eu vou ler para vocês para poder entender. Que lembrete maravilhoso é esse, né? De que nosso Deus controla a história, orquestrando os acontecimentos, ele vai guiando as coisas que vão acontecendo na vida daqueles que seguem ele fielmente. Então por isso que confia a tua vida a Deus e realizando os propósitos perfeitos. Acima de tudo, ele está à distância apenas de uma oração. Então veja bem que os propósitos perfeitos de Deus está apenas à distância de uma oração. Como ela estava ali, o que aconteceu? A Ruth, ela perdeu o esposo, que era filho de Noemi, né? Eles estavam numa terra e ali eles perderam. Morreram os 2 filhos de Noemi e ela ficou com as 2 noras com ela. Noemi é a sogra, né? E Noemi, se sentindo vazia, sozinha naquele lugar, numa terra que não era a terra de origem, resolveu mudar. Ela resolveu voltar para a terra dela, voltar para lá junto do povo, pertinho do povo dela. E nesse momento que ela resolveu, ela fala para as noras: olha, eu libero vocês estão livres para voltarem para casa de vocês, para onde vocês quiserem, porque para mim aqui não dá mais. Ela não tinha o motivo de continuar naquelas terras, porque aqui eu perdi meus filhos e estavam passando muita necessidade, né? E aí as noras falam para ela, uma delas
resolve não ficar, não ir com ela, não acompanhar. Eu vou ler para vocês onde falou isso, para que você saiba o contexto onde você acha aqui, ó. Onde ela diz aqui. No capítulo 1, no versículo 17 de Ruth, fala assim, onde respondeu Ruth para a sogra Noemi quando ela falou que elas estavam livres, né? Que elas estavam livres para poder fazer o que elas queriam. Eu vou começar do 12, que é para vocês entenderem. Versículo 12 do capítulo 1 de Ruth. Tornai, filhas minhas, ide, ide, porque eu já sou velha para ter marido. E mesmo que dissesse, tenho esperança, e esta noite estivesses com marido e ainda tivesses filho. Esperá-lo-eis até que fossem crescidos. Esperá-lo-eis até que fosse crescido? Vou abster-me de casar por amor a eles? Não, filhas minhas. Quer dizer, ela está falando aqui, elas não tinham que se abster de se casarem novamente porque os filhos dela tinham morrido. Porque maior amargura tenho eu que por vós, pois a mão do Senhor pesa sobre mim. Porque ela estava achando que a mão do Senhor estava pesando sobre ela. Noemi, que era a sogra. Porque ela tinha perdido os 2 filhos. Então, eles levantaram outra vez a voz e choraram. E Orfa, era um nome de uma delas, Orfa, beijou a sogra, enquanto Ruth foi abraçar. E Noemi disse, eis que tua cunhada tornou a seu ponto e os seus deuses tornam tu após ela. Os deuses da cunhada, que era a Orfa, que elas não tinham a mesma fé em Deus, o Deus de Noemi, que era o Senhor, Deus Todo-Poderoso, né? E respondeu Ruth, não me rogues para que eu te deixe, porque ela falou, vocês ficam aí, porque elas eram de outra, né? Elas tinham outras origens. Mas Noemi e os filhos, porque nessa situação eles tinham se unido a mulheres que não pertenciam à mesma geração do povo de Deus. Eram pessoas que vinham dos amalequitas, das moabitas, que não tinham nada a ver com os povos judeus. Mas enfim, aí para você saber entender toda essa história, você tem que voltar lá em Juízes para poder ler e entender melhor. E eu não vou ficar aqui, que senão vai ficar muito longo o vídeo. E o ponto, o foco aqui é o seguinte, que mesmo quando você está numa situação, por que eu falei do livro de Ruth? Mesmo que você está numa situação se sentindo difícil, tá terrível, tá sem esperança, passando fome, né? Se sentindo ali, o que eu vou fazer agora? É como Ruth, Noemi e Orfa, as 3 mulheres estavam se sentindo naquela situação. Principalmente a Noemi, que era a mais velha, se sentindo sem condições de fazer mais nada. E também porque ela viu aquelas 2 moças que estavam ao lado dela, que eram as esposas dos filhos, passando uma situação difícil. Porque, por causa dela, ela pensou assim, não, eu tenho que deixá-las livres, elas têm que irem. E, de repente, ficam livres para casar com outras pessoas aqui e conseguem superar essa dificuldade, porque eu não vou conseguir fazer nada. Uma aceitou aquilo, Orfa preferiu não segui-la, voltar com ela, não para a terra da família dela, ela não queria. Ficou aonde ela estava. Mas Ruth foi diferente. Ruth já quis acompanhá-la. Ruth respondeu para ela, não me rogues para que te deixe e que me aparte de ti, porque para onde quer que você for, eu irei. Onde quer que você vivas, eu viverei. Teu povo será meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Olha só. Então ali ela falou para Noemi, porque ela tinha esse carinho tão grande pela sogra e ela sabia. E sabe o que eu penso aqui quando eu vejo essa história? A pessoa que reconhece durante a trajetória, claro que ela foi casada, a gente tem que usar a nossa imaginação, pensar com o filho daquela mulher e viu a vida que eles viviam, como eles eram, como eles agiam, que com certeza ela comparou e viu ali que tinha algo diferente em várias situações. E mesmo que ela perdeu os 2 filhos, ela não estava blasfemando contra o Deus, que era a sogra. Ela perdeu os 2 filhos, ela não estava indo contra, Deus é isso. Não, pelo contrário. Ela simplesmente aceitou aquilo, como ela dizendo, a mão de Deus pesou sobre mim. Ela aceitou. Então, às vezes, a gente perde um ente querido e fala, Deus me abandonou. Nossa, estamos fazendo uma grande bobagem, né? E Noemi até ensina isso pra gente aqui também.
Aí Ruth fala, não, aonde você for eu irei. O seu Deus será meu Deus. Onde quer que você morra, eu morrerei. E ali serei sepultada. Assim faça-me o Senhor. E ainda mais, se outra coisa que não a morte fizer a separação entre nós duas. Olha que lindo. Então, por que, né? Não sermos assim. Então, deixa de achar que a sua sogra não presta. Seja sua sogra, você mulher ou você homem. Independente de situações. É uma coisa para pensar. Às vezes as pessoas agem porque elas não têm a sabedoria. Noemi era uma mulher que ela temia a Deus. Então, às vezes, a tua sogra pode não temer a Deus, né? Eu também sou sogra. Eu espero que genro e nora me vejam como uma mulher temente a Deus. Que eles tomem sempre as melhores decisões para a vida deles. Mas pode contar comigo para qualquer posicionamento como uma mulher de Deus. É o que eu gostaria de estar passando aqui para vocês também. E vendo então Noemi que Ruth estava tão decidida aí com ela, ela não disse mais nada. Está no versículo 18. Elas andaram e chegaram até Belém. E aconteceu que, tendo entrado em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam, não é esta Noemi? Ela era conhecida. Que não chameis Noemi. Ela dizia assim, ai, não me chama de Noemi, que ela estava se sentindo amarga. Ela queria falar assim, me chama de Mara, porque grande amargura me encheu o Todo-Poderoso. Por quê? Mara quer dizer coisas amargas. Ela não estava se sentindo mais a Noemi, ela queria mudar de nome para Mara, porque ela estava se sentindo amarga, porque Deus tinha feito, deixado, permitido com que os filhos tinham sido tomados dela, de uma forma, né, pela morte. Mas dali ela estava cheia a partir, mas o Senhor me fez voltar com as mãos vazias. Ela estava sentindo com as mãos vazias. Por que chamareis Noemi? Já que o Senhor deu testemunho contra mim e Todo-Poderoso me afligiu. Assim voltou Noemi com ela e Ruth, sua nora, a Moabita, que no Ruth era Moabita, e vieram dos campos de Moabe e chegaram a Belém no começo da cega da cevada. O que é a cega da cevada? Na hora de recolher a cevada. Eu vou reduzir aqui para vocês, resumir. Aí o que aconteceu? A Ruth, ela foi começar a trabalhar. A sogra, né, pela idade que tinha, não podia fazer muito, mas a Ruth era uma jovem e ela foi começar a trabalhar. E ela começou a colher espigas de milho na fazenda, né, num campo de um homem muito rico, muito conhecido, que é Boaz. Boaz é um homem que dirige a Ruth. Ele ouve ela. Então ele fala assim, ó, no capítulo 2, no versículo 8. Então diz Boaz a Ruth, ouve, filha minha, não vais colher em outro campo, nem passes daqui, mas ajunta-te com muitas criadas. Estará atenta ao campo que cegarem, e irá, pois aqui eu dei ordem aos criados que não te incomodem. Por que ele disse isso aqui para ela? Porque depois que acabava a colheita, eles pegavam os milhos bons para poderem, né, vender, que era o trabalho deles, era a fonte de renda deles. Ela catava o resto que ficava, as espigas que não eram tão boas, para servir de alimento para ela e para a sogra. Ela levava para casa. E ele viu ela fazendo isso. Eu estou resumindo aqui para vocês. Ele viu ela fazendo isso. Mas ele disse para ela, vá e colhe, não vá em outro campo, pode colher aqui mesmo, pode colher. Ele deu a liberdade para ela. Vá às vasilhas e bebe da água que os criados tirarem. Mata a tua sede também, quando tiver você de sede. Olha como ele foi bom com ela. E ali foi passando, quando chega no versículo 12, o Senhor retribua a tua obra e tua recompensa seja feita da parte do Senhor Deus de Israel, cujas asas viestes te refugiar. Porque ele estava ali ele estava vendo que ela veio, porque sabendo que ela era moabita, ela foi se refugiar no povo de Deus, em Belém. Então ali ele estava dando as boas-vindas, falando, você veio se refugiar sobre as asas do Senhor Deus de Israel. Então ele estava contente com aquilo, já estava sendo tocado por ali, pela situação de Ruth, por quem ela era e o que ela tinha decidido se tornar. Lembre-se que eu comecei essa live falando da situação que ela vivia. Eles estavam numa situação difícil, sem esperança, sem nada. Terrível mesmo, estava muito difícil. E ali ela ia ser resgatada. Bom, o que aconteceu?
Noemi, a sogra, teve várias ideias, ela contando isso para ela, o que Boaz tinha dito para a sogra, assim que ela voltou para casa: olha, ele está agradado de você, então ele está sentindo. E lembrou-se Noemi que ele podia redimi-la. Redimi-la do quê? Redimir quer dizer resgatá-la para uma vida de honra, uma vida sem ser aquela que ela estava. Ela, afinal de contas, era viúva. E era daquela época, o que acontecia? O parente mais próximo, quando uma viúva ficava sem o esposo, pela morte do esposo, ele podia tê-la como esposa, pegá-la como esposa, o parente mais próximo. E Boaz era um deles. Só que ele descobre isso, mas também, antes dele, tinha outra pessoa que era mais próximo, parentelamente dizendo, né, familiarmente dizendo, que teria o direito de tê-la, de resgatá-la como esposa. Só que essa pessoa recusou a ter Ruth como esposa e falou: não, para mim não, eu não quero, eu não estou com essa intenção agora. Porque quando ela se deitou aos pés dele, numa festa que teve, com a orientação que a sogra deu, deita-se aos pés dele, que quando ele acordar, depois dele ter comido, bebido, ele for dormir, você descansa nos pés dele, fica ali. E ele acordar, ele vai ver que ali você está se pondo aos pés dele, se redimindo, se colocando para que ele possa te redimir. E foi o que aconteceu. E ele toma Ruth, primeiro ele pergunta para o outro, faz lá um encontro, e o outro fala não, que ela estava livre para ser tomada, ser redimida por outra pessoa. E Boaz a resgata. E Boaz devolve a ela. Ele se casa com ela. Ela se torna uma mulher conhecida por todos como a Moabita, que aceitou o Senhor Deus para a vida dela. Estava sobre as asas de Deus, e a profecia, a bênção que ele jogou na vida dela, falando, né, que o Senhor Deus, como eu li para vocês, o Senhor Deus faça esta mulher que entra em tua casa como a Raquel e a Lia. Quem era Raquel e Lia? Foram as mulheres, né, que Jacó teve, que edificaram a casa de Israel, que te faça ilustres em Efrata e tenha o seu renome em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que de Tamar, que teve de Judá. Essa aqui é toda a descendência que tem do povo do filho de Jacó, da família de Jacó, pela descendência do Senhor que der desta jovem. Então, tudo que viesse depois ali, aí nasceu, ela teve realmente, a Ruth, ela foi a mulher que coabitou com ele, depois ela engravidou, ela teve um filho, ela teve o filho dela, e o filho dela, a Noemi, nasceu o filho que foi chamado Obed. Obed é o pai de Jessé, e Jessé é o pai de Davi. Olha só a mudança que aconteceu na vida daquela mulher que estava passando fome, estava aflita, redimida, não estava redimida ainda, estava numa vida terrível, numa situação super difícil. Ela foi redimida por Boaz, se casou. Ele falou que ela estava sobre a asa dos deuses. Ele estava grato, ele estava feliz de ter visto que ela tinha se voltado para o Deus de Belém. E ali, olha, que Deus fez com a vida dela. Ela deu a vida a um menino, né? O filho dela com Boaz, deu o nome de Obed. E Obed foi o pai de Jessé, que foi o pai de Davi. Olha só, e você sabe que aí é a geração que vai vir o nosso Senhor Jesus. Então, mesmo numa situação difícil, lembre-se que o nosso Deus, ele é maravilhoso para controlar a nossa história. A nossa história. E ele vai dando vida, guiando, sabe, realizando os propósitos perfeitos que ele tem para os nossos dias. Acima de tudo, ele está à distância apenas do quê? De uma oração. E é claro que Noemi orava junto com Ruth, e Ruth acabou tendo essa grande bênção. Confie o seu futuro a Deus. Confie, ore a Ele, porque o seu futuro a Deus pertence. É assim que funciona. Deus, ele tem coisas para nós que mal conseguimos imaginar. Não fique procurando migalhas sobre mesa enquanto ele te preparou uma festa, um banquete. Sente-se à mesa. Sente-se à mesa, na mesa de Deus, como filha,
como uma princesa, como um filho, como um príncipe. Que Deus tem um banquete, uma mesa, para que você tenha um grande futuro. Ele será alcançado, esse grande futuro que você espera, à medida que você se afasta do seu passado e deixa e viva o presente. E o futuro, Deus é que cuida. Confia no Senhor. Confia, porque com o Senhor o seu futuro está garantido. A história de Ruth, ela te dá isso. Confia no futuro. Quando você dá suas mãos para Deus. Um excepcional dia, que essa live, que esse vídeo que ficou aqui para vocês, que você tenha esperança no teu futuro, colocando a sua vida nas mãos de Deus. Compartilhe essa live, esse vídeo, entregue para outras pessoas. Você pode ler o capítulo inteirinho de Ruth, o livro inteiro. É um livro pequeno, são poucos capítulos, quatro capítulos. É uma história linda, mas eu fiz um resumo para vocês aqui, para que vocês possam entender e tenham um dia abençoado que Deus já preparou para você. Até o próximo vídeo, compartilha, se inscreve no canal Amor Pleno do Alto, que eu sempre vou estar compartilhando alguns vídeos, alguns insights, algumas histórias muito interessantes que a gente tem no nosso melhor e maior livro do mundo, a Bíblia Sagrada. A gente se vê. Tchau!